agradecendo aí a todos que estão presentes. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso evento online, Diálogos sobre Jornalismo, que tem como tema, nesta edição, o papel social do jornalista em tempos de pandemia. Esse evento é uma realização do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Amazônia, o Trocano, e que é vinculado à Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Amazonas. Temos como parceiros o evento a Rede Globo, por meio do Globo Universidade. Agradecemos desde já essa parceria neste e em outros eventos, que nós temos realizado. Também agradecemos a presença do nosso convidado, o jornalista Marcelo Canelas, por ter aceitado estar conosco hoje para dividir um pouco do seu conhecimento e experiência. Marcelo, que é de Passo Fundo, formou-se na Universidade Federal de Santa Maria e entrou para a Rede Globo, em 1990, fez reportagens premiadas para o Jornal Nacional e para o Globo Repórter. O Diálogo sobre Jornalismo recebeu mais de 200 inscrições de todas as regiões do país. Agradecemos a todos e a todas que estão aqui prestigiando o nosso evento. E o nosso evento começa agora e deve ir até 15h30, no horário de Manaus. Teremos 2 momentos. Primeiro, com a fala do nosso convidado, e logo em seguida ele vai responder perguntas que foram feitas durante ou logo após a sua fala. Nossa equipe está participando do chat. Quem quiser fazer perguntas, do lado direito aí da sua tela tem um chat, você já vai fazendo a pergunta, nossa equipe vai selecionando para a gente fazer ao vivo. Marcelo, você está escutando? Estou escutando bem. Então, a partir de agora, está com você, ouviremos suas falas iniciais. Tá bem, professor, muito obrigado, eu agradeço muito o convite, acho que é uma oportunidade de ouro para mim, que sou um repórter essencialmente prático, do dia a dia da profissão, de repente poder discutir teoria na universidade e a gente refletir sobre que tipo de jornalismo a gente está fazendo num momento único da história da humanidade. A gente está passando por um grande aprendizado do exercício do jornalismo em condições nunca vistas por ninguém que esteja vivo hoje. Houve uma mudança evidente nos processos de confecção da notícia e do fazer jornalismo, do dia a dia da nossa profissão. Isso está diretamente ligado à importância que o jornalismo está tendo nesse momento, no contexto da pandemia, e é um momento único, não só no jornalismo, de mudança, não só no jornalismo, mas de mudança das relações entre as pessoas, do tipo de relação que as pessoas são obrigadas a ter nesse momento. É uma oportunidade da gente pensar e de refletir o que a gente aprendeu, o que a gente está aprendendo com a pandemia. Os intelectuais já começam a escrever sobre isso, já começam a falar sobre esse aprendizado que a pandemia está trazendo. E um dos textos, acho que mais interessantes que eu li a respeito do aprendizado que a gente pode ter nesse processo da pandemia é do professor, do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, um texto chamado Cruel Pedagogia do Vírus. E o adjetivo cruel acompanha a palavra pedagogia exatamente porque ele demonstra, a pandemia demonstra que, ao contrário do que se pensava inicialmente, de que seria um fenômeno essencialmente democrático, no sentido que não escolhia classe social, isso pode ser verdade, poderia até ser verdade no seu começo, no sentido de que as pessoas mais abastadas são as pessoas que viajavam e que acabavam contraindo primeiro e que no caso do Brasil, foram as que trouxeram para o Brasil. Só que, quando a pandemia vai se aguçando, e a gente percebe isso claramente no nosso país, o vírus, o que foi fazer foi dar clareza para a nossa absurda desigualdade. Se você pegar, por exemplo, 2 bairros da cidade de São Paulo, o bairro do Morumbi
no bairro de Brasilândia, o índice de mortalidade no bairro do Morumbi é de 2%. E o índice de mortalidade em Brasilândia é de 60% entre as pessoas acometidas pela Covid-19. Junto com a pandemia, junto com a doença, aparecem fenômenos diretamente ligados à pobreza e à violência. Você vê, por exemplo, aumentando a violência contra a mulher, você vê a impossibilidade de um confinamento seguro para pessoas que vivem nas favelas, você vê a impossibilidade das pessoas lavarem as mãos muitas vezes durante o dia, que é um procedimento fundamental para o combate à pandemia, em lugares onde simplesmente não tem água. Diante de uma situação como essa, a gente tem um desafio tremendo, que é o país enfrentar o afloramento da sua desigualdade em meio à pandemia. E esse é um tema do qual o jornalismo não pode se furtar. O que devia acontecer? O que está acontecendo em todos os países do mundo, né? Uma concertação de forças, uma concertação supra-ideológica e supra-partidária, em que todas as forças da sociedade civil se unem em torno de um objetivo comum, que é o de preservar a vida das pessoas. A gente tem, como cidadão, e o jornalismo tem, assim, como desafio, assim, desafio cidadão e desafio jornalístico, ter de lidar com uma realidade que é um caso único no mundo. O Brasil talvez seja o único país que tem que lidar simultaneamente com uma crise tripla. Uma crise sanitária sem precedentes, uma crise econômica sem precedentes e uma crise política, fabricada todos os dias pelo presidente da República. Como é que se lida objetivamente com a questão da desigualdade que aflorou com o advento da pandemia, quando o presidente da República fala que é preciso estudar o brasileiro, porque o brasileiro vive no esgoto e não pega nada. Com essas premissas negacionistas, que viraram política, quase que política de Estado, de enfrentamento da pandemia, de ser contra o isolamento social, de ser a favor da aplicação de remédios sem comprovação científica, o jornalismo se coloca num desafio absolutamente grandioso. O jornalismo brasileiro tem um desafio adicional, que é o de lidar com essa situação absurda de crise tripla, e da crise política provocada pelo negacionismo do presidente da República. E o curioso é o seguinte, esse negacionismo do presidente Jair Bolsonaro, ele persiste, né? Houve casos de posturas de estadistas que tiveram essa negação no começo da pandemia, o caso do presidente Trump, ou do caso do primeiro-ministro Boris Johnson no Reino Unido. Acontece que eles foram revendo as suas posições à medida que a realidade objetiva vinha se impondo. No caso, por exemplo, do primeiro-ministro Boris Johnson, não deixou de ser irônico que ele foi salvo, depois de pegar a Covid-19, ele foi salvo pelo sistema universal de saúde, que ele queria privatizar, e pelos enfermeiros imigrantes, cuja política que ele defendia era a política de fechamento da imigração. Essa questão posta pelo governo Bolsonaro, de uma dicotomia entre a vida e a economia, é um desafio com o qual o jornalismo tem de lidar, e tem de lidar no contexto de um governo extremamente autoritário. É um governo
eleito democraticamente, mas com uma governança autoritária. É um governo que precisa se sentir ameaçado, que precisa se sentir sitiado, e que vê no jornalismo uma clara ameaça. Por que que o jornalismo é uma clara ameaça? O jornalismo é essencialmente crítico, essencialmente questionador, e o jornalismo define o que é merecedor de existência pública. Quais são os fatos, dentre os fatos cotidianos da vida brasileira, que merecem existência pública. Isso é decidido todos os dias nas reuniões de pauta de todas as redações do Brasil. Essa é uma prerrogativa da gente, como produtores de notícia, fazer essa escolha. Decidir, dentro das redações, qual é o fato que é merecedor de existência pública. O governo Bolsonaro adoraria uma imprensa bajulatória, porque é da natureza autoritária do presidente achar que tudo que não for bajulação está contra ele, ou contra o sistema, que ele, o presidente da República, combate o sistema. O presidente fala muito isso, né? Que ele está aí sendo muito criticado pela imprensa porque combate o sistema. O que é o sistema, né? Na minha leitura, pelo comportamento do governo, o sistema é as garantias democráticas da Constituição de 88, são as instituições, é o Supremo Tribunal Federal, é o Congresso, que na cabeça do presidente não o deixa governar. O que se impõe para nós, como jornalistas, nesse momento dramático da vida brasileira? No que toca a mim, eu tenho procurado, eu sou repórter do Fantástico, e tenho procurado, nas reuniões de pauta do Fantástico, toda semana, aquilo que é, do meu ponto de vista, uma prerrogativa de todo jornalista, que é o de interferir na agenda de cobertura dos lugares onde a gente trabalha. E tenho procurado colocar questões que dizem respeito a um modelo de desenvolvimento equivocado e a uma maneira da humanidade se relacionar com o meio ambiente que nos trouxe a pandemia. Existe a possibilidade concreta da humanidade viver, a partir de agora, pandemias intermitentes, quer dizer, períodos em que a gente tenha que viver essa tensão toda, e depois passa, e depois vem outra pandemia, se a humanidade não rever o modelo de desenvolvimento predatório que não contempla a nossa relação de seres humanos com o ambiente. Né? E o modelo de desenvolvimento que está sendo proposto pelo governo da nossa relação de brasileiros com o ambiente tropical da Amazônia é um modelo absolutamente predatório. É um dos pilares da defesa do desenvolvimento econômico da Amazônia que o presidente coloca é a abertura de terras indígenas para a exploração econômica, especialmente do garimpo. Qual que é a consequência disso para o futuro da humanidade? Essa é uma questão que o jornalismo tem que tratar. E eu procurei interferir na agenda do Fantástico com a exibição de uma série de reportagens sobre a fiscalização ambiental do IBAMA no sul do Pará. A gente acompanhou por 3 fins de semana, 2 fins de semana consecutivos, e depois um terceiro fim de semana, uma série de desdobramentos, inclusive políticos, de consequências políticas, a partir das ações de fiscalização do IBAMA em terras indígenas do sul do Pará. Houve
um aumento claro e evidente das invasões de terras públicas, especialmente terras indígenas, por parte de madeireiros, de grileiros e de garimpeiros, a partir do começo da pandemia, porque se imaginava, primeiro, que a fiscalização não seria a mesma, e segundo, que a sinalização do governo autorizava que os invasores agissem de uma forma um pouco mais intensa. O que aconteceu, que vem acontecendo desde o começo do ano? Uma sucessão de operações altamente exitosas por parte dos servidores do IBAMA, que faz um trabalho extraordinário, que praticamente zerou o garimpo, a grilagem, a exploração de madeira nas áreas indígenas onde essas operações aconteceram. E o curioso é que essas operações ocorreram com pouquíssimos fiscais, com uma estrutura mínima, com a estrutura que ainda não foi desarticulada pelo governo, a estrutura de fiscalização que permaneceu. Com essa mínima estrutura de fiscalização, se conseguiu praticamente zerar nessas terras indígenas onde ocorreram essas ações do IBAMA, se conseguiu zerar a devastação dessa parte da Amazônia. O que houve depois disso? Houve uma reação quase que imediata de uma política concatenada com uma série de medidas simultâneas, que começou com o afastamento de fiscais que coordenavam essas operações, com a exoneração desses cargos de planejamento e execução dessas operações, a aceleração do encaminhamento da medida provisória 910 no Congresso Nacional, editada em dezembro pelo governo, que é conhecido como MP da grilagem, que legaliza terras públicas ocupadas por particulares, terras da União, e a instrução normativa número 9 da FUNAI, que autoriza glebas, a existência de glebas de terra de particulares em terras indígenas não homologadas. Há uma clara concatenação de uma política muito azeitada de medidas simultâneas, quase que reagindo a essa pressão da sociedade pela preservação da Amazônia. Acontece que há uma contrapressão por parte da sociedade civil, e a gente viu na semana passada um processo muito bonito de mobilização, que foi desde do fotógrafo Sebastião Salgado até um coletivo de artistas, até ambientalistas, lideranças indígenas, todo mundo que defende a democracia e que defende uma relação mais saudável dos seres humanos com o meio ambiente. A gente conseguiu criar uma situação em que fosse possível barrar a MP 910, a votação da MP 910 no Congresso Nacional. Até amanhã, se ela não for votada, ela vai caducar, e isso está sendo negociado, a substituição da MP 910 por um projeto de lei que tem um conteúdo mais avançado em relação à ocupação e à legalização de glebas particulares em terras públicas. Tudo isso, todo esse fervilhar de acontecimentos gerados pela crise política tem de ser coberto pelo jornalismo, com novos processos impostos pelas condições de segurança especialíssimas que a gente tem que ter em meio a uma pandemia. Então, assim, eu nunca imaginei na minha vida fazer 3 grandes reportagens em sequência sem levantar da cadeira da minha casa. Então, a gente pode detalhar um pouco agora no debate, mas a gente está tendo um desafio gigante de fazer jornalismo crítico, jornalismo de prospecção,
na exigência da grande reportagem, porque só a grande reportagem dá o contexto e elucida aquilo que a aparência dos fatos coloca diante da gente, o caos que é também disseminado pelas fake news, né? Só a grande reportagem, só o jornalismo de profundidade, só o jornalismo de profecção é capaz de elucidar esse caos. E a gente está tendo que fazer jornalismo de profundidade em situação, com uma situação de privação de meios, de impossibilidade de viajar, de impossibilidade de ir a campo, e mesmo assim tem conseguido. Isso é um grande aprendizado para todos nós. A gente está aprendendo a fazer esse jornalismo dessa maneira, mas é possível. É possível. E, bem, eu lancei as primeiras questões para o nosso debate. Sei que estudantes do Brasil todo, aí, como no relato do professor, na apresentação do professor nos colocou, estão participando. Eu gostaria muito de ouvir vocês e a partir das perguntas que foram encaminhadas, a gente prosseguir o debate. Obrigado, Marcelo, pelas palavras iniciais, né? E a gente já tem perguntas aqui, né? Temos perguntas aqui da Ariane Barbosa, aqui de Manaus. Ela é bacharel em jornalismo pelo Uninorte. Ela pergunta: Marcelo, como lidar com o desrespeito aos profissionais jornalistas em tempos de pandemia? Também uma bem parecida aqui do Antônio Disseu Pinheiro, que é da Faculdade Fama de Anápolis, Goiás, professor do curso de jornalismo. Como enfrentar essa campanha existente no país contra os jornalistas? Eu acho que são bem correlatas, né, Marcelo? Eu acho que, primeiro, reafirmando que defender uma imprensa livre e defender o exercício do jornalismo e o questionamento que o jornalismo faz em relação ao poder e a confrontação do poder que o jornalismo tem por obrigação fazer, defender isso é hoje, no ambiente político brasileiro, defender fundamentalmente a democracia. Defender a voz do jornalista hoje é defender a voz da sociedade, é defender a voz da democracia. Porque o que esses grupos protofascistas que procuram constranger o trabalho dos jornalistas na rua, inclusive com atitudes violentas, né, com ataques físicos, como o ataque que sofreu o fotógrafo do Estadão, Dida Sampaio, lá em frente ao Palácio do Alvorada, que foi cercado por apoiadores do presidente Bolsonaro, espancado por apoiadores. Quer dizer, esse tipo de atitude que é próprio de grupos protofascistas, né? Como é que se combate isso? Né? Fazendo jornalismo, fazendo mais jornalismo, fazendo reportagem e denunciando essa postura autoritária. Não há outra maneira de responder a um ataque autoritário desses que não seja o de fazer mais reportagem, de fazer mais jornalismo e de tentar, inclusive, denunciar esse tipo de coisa. Temos aqui outra pergunta da Silvia Torres. Ela é aluna do programa de pós-graduação, mestrado em jornalismo da Universidade Federal da Paraíba e repórter da TV Cabo Branco, afiliada da Globo na Paraíba, de João Pessoa. Que postura deve adotar o profissional de imprensa, principalmente o da TV, que está na externa, em situação de violência contra esse profissional? Situação de ódio, como devem agir as instituições que representam esse profissional? Olha, a gente tem que tomar alguns cuidados com a segurança pessoal, né? Eu próprio já enfrentei na rua situações em que uma pessoa apoplética parava na minha frente, gritava, dizendo que não ia permitir que eu continuasse
trabalhando e reportando aquilo que eu estava fazendo, eu assumo a postura de observar que aquela pessoa fala, de deixar que ela fale, digo a ela, a senhora pode se manifestar, diga o que você tem a dizer. Só que eu aos poucos, eu vou percebendo uma certa mudança de comportamento, ao mesmo tempo que esses grupos, eles realmente estão presentes, eles aparecem na rua e tentam constranger os repórteres, eu vejo também uma reação por parte da sociedade, né? Eu vejo gente questionando, vejo gente confrontando, vejo gente apoiando os jornalistas, né? Então, eu acho que a gente tem que ter assim, um certo cuidado, procurar não entrar em confronto, fazer o nosso trabalho tomando medidas de segurança, mas jamais deixar de fazer aquilo que é nosso papel, a nossa missão, que é de fazer reportagem. Ok. Mais uma pergunta, é da Evelyn. Não, aqui é da Luna Rocha, ela é do curso de jornalismo da UFAM, aqui de Manaus. Em tempo de pandemia, tem sido comum ouvirmos frases como: o jornal só fala sobre Covid, noticiar o tempo todo sobre a pandemia só causa pânico. Na sua opinião, como jornalista devemos insistir em noticiar essas pautas ou devemos mesclá-las com outras pautas mais cotidianas? Eu acho que é natural, assim, quando se começa o enfrentamento da cobertura da pandemia, é natural que a imprensa se ocupe quase que 100% desse tema, né? Afinal de contas, nós estamos lidando com um fenômeno desconhecido e que lida diretamente com a sobrevivência das pessoas, com a vida das pessoas, né? Então, a própria cobertura ela vai se adequando à dinâmica de funcionamento da pandemia. É claro que a vida continua, os problemas brasileiros e as contradições do Brasil não se restringem àqueles que a pandemia faz aflorar, existem outros temas que naturalmente acabam tendo que ser tratados pela imprensa, o que eu acho que essa adequação da cobertura é uma adequação natural que vai acontecendo a partir do aprendizado do enfrentamento com a pandemia. Agora, a ideia de que você não deve falar da pandemia, ou que deve falar pouco da pandemia, ou que deve falar menos da pandemia, porque isso é falar de coisa ruim, por que a gente não fala das coisas boas? Isso é uma conversa antiga de quem quer controlar a agenda, né? De quem está no poder gostaria que a gente mostrasse as coisas boas, né? Porque todo político que frequenta o poder gostaria de ter um comportamento, gostaria de ver um comportamento bajulatório por parte da imprensa. Acontece que isso é tudo menos jornalismo. Você querer dizer que a coisa está controlada, ou que está bem, ou que vamos mostrar as coisas boas, isso é tudo menos fazer jornalismo. Nós estamos vivendo numa situação absolutamente dramática e distorcer o fato seria amenizar ou atenuar essa situação absolutamente dramática que a gente está vivendo. Okay, temos aqui também a pergunta da Evelyn Lira, aqui de Manaus, também estudante de jornalismo. Ela fala assim: lidar com fake news em tempos normais, entre aspas, é difícil. Mas como é lidar com fake news nos tempos em que estamos vivendo de pandemia? Bom, a questão aí é que as fake news, nesse momento, elas caminham na direção da morte. E a verdade, o combate aos fake news caminham na direção da vida, da sobrevivência das pessoas. Um estudo recente da USP mostrou que de cada 10 pessoas,
9 receberam algum tipo de fake news. E de cada 10 pessoas que receberam algum tipo de fake news, 7 acreditaram inicialmente naquela mentira, né? E é curioso assim que as duas mentiras mais disseminadas, a primeira é a de que o coronavírus foi criado em laboratório pela China, e a outra é que o coronavírus e que a Covid-19 teria um efeito igual de uma gripe comum. Essas duas fake news têm um efeito absolutamente maléfico, né, na condução de um projeto sanitário que aponta para a sobrevivência das pessoas, né? E aí o papel do jornalismo, ele é claro e fundamental. Quando o presidente publica numa rede social dele uma postagem de um sujeito no Ceasa de Belo Horizonte, dizendo, olhando para trás, dizendo, olha, isso aqui está vazio, olha só o desabastecimento. O que o jornalismo tem que fazer? O que o G1 fez, o helicóptero do G1, meia hora depois, foi a Ceasa de Belo Horizonte e mostrou a Ceasa em pleno funcionamento, mostrando, desmascarando aquele vídeo que foi postado pelo presidente, que, aliás, teve que tirar do ar depois de ter sido desmascarado. Aliás, o presidente e os seus filhos são os eros e vezeiros desse expediente. As políticas de controle das redes sociais, por várias vezes, bloquearam e apagaram postagens oficiais da Presidência da República por se tratarem simplesmente de fake news. O problema é que as fake news, elas são utilizadas pelo próprio governo como um instrumento de fazer política, no sentido de consolidar as teses que o governo defende. Qual que é o papel do jornalismo? Apontar onde é que está a fake news, apontar onde é que está a mentira, e ir atrás do fato, dar o contexto da verdade e elucidar isso para o telespectador, para o leitor, ou para o ouvinte. Nesses momentos de crise, é que o jornalismo profissional se agiganta. Porque é no jornalismo profissional que as pessoas encontram as fontes fidedignas, as fontes nas quais elas podem acreditar, e que dizem respeito à sua sobrevivência, e que dizem respeito a uma escolha entre a vida e a morte. Nesse momento, o jornalismo profissional se agiganta. Temos aqui também a pergunta do Breno Antunes, da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, aluno de jornalismo. Ele diz o seguinte: muito se fala na estratégia bolsonarista que supostamente busca desviar a atenção de suas investigações por meio de declarações polêmicas. Como acha que se dá essa medida no que é mais importante destacar ao público, né? Como fugir dessa agenda, né, que ele diz que o presidente propõe para, na verdade, desviar a atenção, né, sobre as investigações? Na falta de um projeto político consistente de país, e um pouco sitiado, não é, pelas denúncias, agora que nesse momento cercam o presidente e sua família, a estratégia da fabricação diária de crises foi ainda mais aprofundada, né? O presidente precisa se sentir sitiado, precisa se sentir ameaçado, precisa ter um inimigo por dia, até porque a base social de sustentação do presidente precisa também, para apoiá-lo, se sentir ameaçado. Há sempre um inimigo que não deixa o governo governar, há sempre alguém conspirando, e quando você mostra os fatos concretos, os fatos objetivos, a coisa começa a se elucidar. Como enfrentar esse agendamento proposto diariamente pelo presidente? Fazendo jornalismo, fazendo reportagem, mostrando claramente que o presidente, que sempre
falou contra a, entre aspas, velha política, no momento está entregando os cargos do seu governo para o Centrão, com o objetivo de consolidar uma maioria no Congresso Nacional e impedir, inclusive, a possibilidade de um impeachment contra ele. O papel do jornalismo é tirar assoprar essa cortina de fumaça que essas crises fabricadas colocam diariamente, né? Então, eu acho que, como eu disse, né, o jornalismo brasileiro, além de ter que lidar com as condições objetivas que são colocadas, normalmente, que seriam colocadas pela cobertura da pandemia, tem de lidar com uma crise política fabricada diariamente, né? E esse desafio hercúleo é um desafio que é a missão nossa de cada dia. Okay, temos uma pergunta também aqui da Kátia Santana, ela é de Aracaju, Sergipe, jornalista e apresentadora da TV Alese e professora de pós-graduação. Ela fala, a minha pergunta é quão prejudicada fica a apuração das notícias nesse tempo em que precisamos estar isolados, como você bem colocou, e o que não nos permite aprofundar os fatos, ou seja, a dificuldade de apuração nesse momento de distanciamento social. Pois é realmente uma situação absolutamente nova, né, com a qual nenhum de nós jamais tinha lidado. Eu outro dia li um artigo do Ricardo Couto, meu amigo Ricardo Couto, que ficou, entre as tantas coisas bacanas que ele já escreveu na vida, ele escreveu um texto dizendo que não é possível, isso no fim dos anos 70, começo dos anos 80, talvez, dizendo que não era possível fazer jornalismo de qualidade sem sujar o sapato, né? Ou seja, o lugar de repórter era na rua, né? Sujando o sapato na rua. E o Ricardo Couto, outro dia, escreveu um texto dizendo que mordeu a língua. Ele jamais imaginou um dia na vida dele que fosse dizer que seria possível fazer jornalismo de qualidade sem levantar a bunda da cadeira e sem sujar o sapato na rua. E é isso que a gente está sendo obrigado a fazer. E é isso que a gente tem que fazer. Por razões de segurança, para cuidar da nossa segurança pessoal e da segurança das outras pessoas, né? Como é que você faz jornalismo de qualidade, aprofundando as questões, com a complexidade caótica da realidade brasileira e com toda essa dificuldade? Eu encontrei um caminho que é o de ter um outro tipo de relacionamento com as minhas fontes. Um relacionamento muito mais próximo, um relacionamento muito mais profundo, um relacionamento não só de tráfego de informação, em que a fonte me traz a informação, mas também a fonte passou a ser uma parceira na confecção da notícia, na confecção da imagem, e de me dar ferramentas da embalagem da notícia, né? Eu estou falando, por exemplo, de fontes oficiais, anônimas, incógnitas, que me passam, por exemplo, imagens de operações que instruem processos de inquéritos na Polícia Federal, do Ministério Público Federal, né, no caso do desmatamento da Amazônia. Né? Essas imagens chegam até mim a partir de fontes anônimas, fontes que se revelam e que fazem as imagens para a gente, que mandam para a gente, né? Então, a gente conseguiu burlar a impossibilidade de viajar, a impossibilidade de sujar o sapato, tendo um outro tipo de relação com as fontes, que é uma relação absolutamente rica, né? Eu fiquei muito positivamente surpreso com as infinitas possibilidades de produção de material informativo a partir do relacionamento do repórter com as suas fontes, né? Eu fiz reportagens especiais, reportagens grandes, de mais de 10 minutos cada uma,
usando quase que exclusivamente material de imagem produzido por fontes, né? Essa é uma situação momentânea. Eu acho que, quando for possível e se tornar seguro viajar, a gente não pode prescindir da presença do repórter na rua. Acho que uma reportagem sobre os dramas ambientais da Amazônia tem que ter a presença do repórter em campo, né? E acho que isso vai voltar. Mas talvez alguns outros processos de confecção da notícia vão acabar se modificando, aqueles que podem fazer mais remotamente. Acho que a gente vai incorporar isso na maneira de fazer jornalismo, né? Essa é a minha percepção e o meu palpite. Marcelo, temos a pergunta também aqui do José Primitivo Leal, de Gado Bravo, a Paraíba, mestrando em jornalismo na Universidade Federal da Paraíba. Ele pergunta: como você enxerga essa estratégia, para usar um termo polido, de segmentos políticos de deslegitimarem o trabalho do jornalista? E se isso contribui, na sua opinião, para um aumento na circulação de informações falsas e descontextualizadas? Isso é parte de um contexto de luta simbólica, né? Nós estamos falando de luta simbólica. O que está em jogo aí? Está em jogo projetos diferentes de país, e maneiras diferentes de enxergar o mundo, né? O projeto autoritário, né, o pensamento autoritário, acha que existe uma maneira correta, uma maneira certa de estar no mundo. E tudo aquilo que não corresponde a essa maneira correta, essa maneira certa de estar no mundo, tem que ser eliminado. Existem, do ponto de vista desse pensamento autoritário, existem segmentos da sociedade que são, digamos assim, ontologicamente degenerados, né? Ou porque são mulheres, ou porque são negros, ou porque são gays. Tudo aquilo que não corresponde a uma maneira certa de estar no mundo tem que ser eliminado. Isso faz parte dessa verniz de pensamento protofascista, né? E é claro que isso se espalha a partir de uma rede de milícia virtual em que se abastece, que se recicla, e a partir do espalhamento das fake news, né? E aí acontece, claro, a desqualificação do trabalho do jornalismo profissional. Acontece que o jornalismo profissional é tão poderoso, tem uma grandeza insubmissa tão grande, e é impossível de encilhar ideologicamente o jornalismo profissional, que as pessoas acabam buscando, né? As pessoas que querem se informar acabam buscando naturalmente as fontes do jornalismo profissional, né? Cabe a nós, como jornalistas profissionais, continuar abastecendo a sociedade de informações fidedignas, de informações baseadas em fatos objetivos, e dessa relação de conhecimento do jornalismo com a realidade objetiva, né? E das ferramentas teóricas que o jornalismo tem para desvendar aquilo que é colocado pela aparência, pela cortina de fumaça da aparência. Cabe a nós, jornalistas, entregar para a sociedade esse desvelo, né? E eu acho que é dessa forma que você enfrenta essa desqualificação do trabalho do jornalismo profissional. Essa tentativa de desqualificação, né, do trabalho do jornalismo profissional.
Tem uma pergunta aqui do professor Marcelo Rodrigo. Ele é professor no curso de jornalismo em Parintins, aqui no Amazonas. Ele pergunta: Marcelo, você falou que produziu 3 grandes reportagens à distância. Quais foram as maiores dificuldades? Como repórteres menos conhecidos nacionalmente, funcionários de empresas menores, conseguiriam superar também essas dificuldades? Eu acho que a chave está nessa relação com as fontes, né? E aí não importa se eu trabalho na Globo ou na Rádio da Esquina. A relação do jornalista com as fontes é parte da nossa prerrogativa, do exercício diário do nosso ofício, da nossa atividade. E eu tenho, assim, muita clareza em relação a isso. As fontes salvaram o jornalismo profissional nesse momento de impossibilidade de sujar o sapato, né? As fontes nos salvaram e o segredo, né, para o aprofundamento de temas complexos é o aprofundamento das nossas relações com as fontes. Esse é o caminho. Bom, temos uma pergunta aqui da Poliana Bittencourt, de Aracaju, em Sergipe, professora da Universidade de Tiradentes. Essa pandemia acabou por acelerar uma transformação digital. Muitas pessoas em casa, jornalistas também, certamente já estamos revendo nossas formas de fazer jornalismo. Alguns processos foram redesenhados mesmo sem querermos. O que você identifica como principais mudanças no exercício do jornalismo investigativo? Eu acho que a impossibilidade de você estar em campo criou, evidentemente, esses novos processos que foram o escape, foi o escape da gente, né? Não havia outra maneira de fazer reportagem que não fosse reformulando o fazer jornalístico a partir da criação de novos processos de confecção da notícia, né? Algumas coisas, como eu disse, alguns desses processos vão ser incorporados. Acho que houve uma otimização do acompanhamento remoto de fatos que podem ser acompanhados remotamente, mas eu, com toda franqueza, não acredito que a gente vá poder prescindir da presença de um repórter em campo, né? Não acredito, não acredito. Eu tenho certeza de que quando se tornar seguro para a gente estar em campo mais a miúde, nada vai substituir a presença do repórter em campo, né? Isso aí não pode ser usado como desculpa, né? As empresas não podem usar como desculpa para enxugar economicamente os seus quadros a existência de novos processos que apareceram. É possível, sim, a gente aperfeiçoar a nossa maneira de fazer jornalismo. Acho que a gente está aprendendo muita coisa nova, mas eu não acredito que o jornalismo vá prescindir da presença do repórter em campo. Temos aqui a pergunta do Bernardo Salcedo da Silva. Ele é aluno do 3º semestre de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, e avisa que está confinado em Candelária. E pergunta: com a prática do jornalismo sentado, que ele coloca entre aspas, você acabou percebendo que alguns pequenos detalhes da reportagem realizadas no local fazem grande diferença no final? Se sim, quais são alguns desses detalhes? Pelo que eu entendi, quando você está em campo, né, e está diante, né, está fazendo a apuração, você percebe detalhes e isso enriquece a narrativa, né? E ele pergunta sobre essa diferença, né, para o jornalismo que não pode estar lá, no local. Ele tem toda a razão, meu conterrâneo aí tem toda a razão. Quando você está em campo,
no meu caso, né, que faço jornalismo de televisão, eu, meu parceiro, repórter cinematográfico, técnico que anda com a gente, quer dizer, a equipe na rua são 3 pessoas olhando, presenciando e testemunhando uma realidade próxima, né? Nada substitui a interlocução direta com o entrevistado, né? Você está presente diante dele, olhando para ele e vendo a realidade que o cerca. Evidentemente que nada substitui isso. Por isso que eu não acredito num jornalismo remoto, né? Do advento de um jornalismo remoto pós-pandemia. Não acredito nisso. O que a gente está fazendo agora é correndo atrás de um prejuízo imposto pela necessidade absoluta de segurança nossa e das outras pessoas, né? E diante dessa necessidade e diante dessa situação objetiva que diz respeito à sobrevivência das pessoas, a gente está fazendo um jornalismo de extrema qualidade, né? É possível que escapem esses detalhes, mais do que possível, acho que é absolutamente provável que muitos detalhes tenham escapado, né? Mas o jornalismo que é possível fazer hoje é um jornalismo que está sendo absolutamente combativo, né? E está cumprindo um papel social extremamente importante. Acho que a próxima pergunta é nesse sentido que você falou, Marcelo, da Soraya Joffa, do estudante de jornalismo aqui da UFAM de Manaus. Como você vê o exercício do jornalismo pós-pandemia, em meio a um trabalho árduo que está sendo feito pelos jornalistas nesse momento para levar a informação? Você acredita que a sociedade se apoiará mais na imprensa, essa que constantemente é atacada pelos civis e pelo governo? Acho que por alguns civis, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento delicado de ataque à democracia, de ataque às instituições democráticas. O jornalismo profissional ganha uma importância grande na defesa da democracia, na defesa das instituições democráticas. E a sociedade brasileira agora vive um momento de polarização grande, de radicalização grande, e que está caminhando para uma situação de confronto em que a gente não tem muita previsão do que vai acontecer. Eu acho que os valores democráticos, e mais do que os valores democráticos, né, valores universais consagrados pela humanidade no avanço do processo civilizatório, valores ligados à generosidade, à solidariedade, à empatia, a você olhar de maneira generosa para os mais frágeis, né? De você entender uma política de Estado com a necessidade de políticas compensatórias aprofundadas num país com a desigualdade que a gente tem. Veja só o que ficou claro com essa pandemia, né? Hoje não é mais possível você discutir o sistema único de saúde no Brasil na perspectiva de que se ele é importante ou se ele não é importante. Essa pandemia nos mostrou claramente que o sistema único de saúde é absolutamente imprescindível num país injusto e desigual como o nosso. E que se não fosse o sistema único de saúde, nós estaríamos vivendo hoje uma tragédia sem precedentes na história do Brasil. Então, essa pandemia nos trouxe a clareza da importância de um sistema universal de saúde pública cuja capilaridade alcance toda a população brasileira. O que seria do Brasil se não fosse o SUS? Uma outra questão é a de que o Estado mínimo resolve a vida das pessoas. Se não fosse a intervenção do Estado, muito pela pressão da sociedade civil, mas se não fosse
o papel fundamental do Estado nesse momento, 50 milhões de pessoas que perderam a sua renda, ou por serem autônomos, ou por serem trabalhadores sem carteira assinada, não teriam simplesmente como sobreviver. Então, são questões assim que de repente afloram em momentos de crise e que nos dão uma clareza que estava obscurecida pela arrogância do poder. Então, muito dessa realidade obscurecida está começando a ficar clara a partir da realidade que nos foi colocada pela pandemia. Marcelo, agora uma pergunta nossa aqui, né, da organização. Você colocou logo no seu discurso inicial, isso também aparece, né, nos seus textos e até na sua apresentação no Globo Memória, que você acredita nessa possibilidade dos jornalistas interferirem na pauta das empresas onde eles trabalham, né, e apresentarem sugestões de pauta que direcionem para assuntos, né, de cunho mais humanístico ou de uma pauta, né, mais nesse sentido. Agora, para fazer isso, já que nós estamos conversando com muitos alunos aqui do curso de jornalismo, né, para você fazer isso, é preciso ter preparo, né, é preciso ter um olhar também diferenciado, né. Eu queria que você falasse sobre isso, né. Você, enquanto repórter, chegou em 90, né, na Rede Globo, para fazer esse tipo de intervenção, para propor essas pautas, para ter esse olhar. Queria que você falasse agora com os estudantes de jornalismo, o que você acha necessário nessa formação, nesse caminho para chegar num ponto que você chegou. Bom, primeiro assim, acho que a definição mais feliz que se pode dar sobre o jornalismo é de que o jornalismo é uma forma específica de conhecimento da realidade objetiva. E se eu estou lidando com uma relação de conhecimento do repórter com a notícia, do repórter com o fato, significa que eu vou ter que transformar aquele concreto que eu estou vendo, aquela realidade concreta que eu estou vendo, num concreto pensado. Porque a vida, os fatos, a notícia, enfim, qualquer nome que você queira dar para a matéria-prima da nossa profissão, ela não aparece diante da gente como algo já totalizado, como algo já elucidado, como algo já desventado. É muito fácil, e isso já aconteceu inúmeras vezes, e a gente tem até um nome para isso na profissão, que é a barrigada, né? É muito fácil dar uma barrigada. E a barrigada sempre acontece quando você é enganado pelas aparências. Quando você não conhece raspar o verniz do preconceito, das ideias preconcebidas, das teses a priori, que são tudo menos jornalismo. O grande barato da nossa profissão é a possibilidade que eu tenho de me surpreender com a vida. E você só consegue se surpreender com a vida se você se coloca numa postura de quem quer ouvir, de quem quer entender. E para você ouvir, para você entender, você tem que ter ferramentas teóricas. Você tem que ter instrumentos de leitura do mundo que te façam não ser enganado justamente pelas aparências, né? É uma armadilha diária a possibilidade de ser enganado pelas aparências. O exercício do jornalismo é, sobretudo, um exercício de humildade intelectual, no sentido de saber que você pode ser enganado pelos fatos, que você pode ser enganado pelas aparências, que o político pode estar mentindo para você, que você pode estar no meio de uma manobra diversionista. E para exercer o jornalismo de qualidade, você tem que exercer essa humildade intelectual, e isso exige se preparar. Exige ter ferramentas teóricas que te possibilitem fazer essa raspagem a qual me referi da aparência dos fatos.
Ô Marcelo, a gente tinha programado inicialmente para terminar às 15h30, no seu horário aí, né? 16h30, nós estamos às 16h44, né? A gente começou um pouco atrasado, a gente deu mais uma tolerância, mas vamos fazer duas perguntas para a gente encerrar, pode ser, não? Pode. Temos aqui a pergunta do professor Carlos Monteiro, ele é do curso de jornalismo também lá de Parintins, e ele pergunta: o ambiente da pandemia permitiu que as grandes redes de TV façam uso de materiais e profissionais até então pouco comuns, como captação de imagens via internet e jornalistas com pouca participação nos telejornais de rede. Como as editorias estão se articulando para buscar mais produções nas emissoras do interior do Brasil? Bom, eu posso falar pela minha experiência, assim, nas últimas matérias que eu fiz para o Fantástico, contei com a parceria dos colegas das praças, assim, de maneira intensa. Mas isso nós, no Fantástico, e nós na Globo, fazíamos desde sempre. A diferença é que agora a necessidade nos obriga a contar muito com esses meios alternativos, né? E aí pode ser desde o celular, com poucos recursos da pessoa que está dentro de casa e que nos manda, até a ajuda profissional dos parceiros, dos companheiros das outras praças, né? É um momento realmente de um esforço coletivo que exige a dedicação de todos, e nesse grande mutirão que é o de fazer notícia, de produzir notícia numa situação tão dramática como é o contexto da pandemia. Temos aqui uma pergunta da Paula, ela é de Fortaleza, estudante de jornalismo da Estácio. Gostaria de saber sobre: estamos no meio de uma pandemia onde as pessoas que precisam estar em casa estão nas ruas, e onde o presidente luta para que voltemos à normalidade, sabendo que não seria o momento para isso. O que podemos fazer para que a população perceba o erro que o presidente estaria cometendo? Jornalismo, reportagem, é o que a gente está fazendo, é o que a gente tem que continuar fazendo, e, sobretudo, um jornalismo humanizado, né? No sentido de dar cara a esses números terríveis que a gente está enfrentando. Eu vejo um esforço muito grande por parte do Jornal Nacional, e no sentido de que esses números têm um rosto, né? Que tenham histórias. O Fantástico mesmo tem recorrido aos depoimentos do site inumeráveis, né? Que humanizam essa esse levantamento numérico, né, diário, assim, de mortes, atrás da outra, eram 14 mil, são 15 mil, são 16 mil, daqui a pouco a gente perde a noção da quantidade de gente que está morrendo, e sem perceber que isso são histórias de vida que se foram também. Então, existe um esforço muito grande da nossa parte, eu acho que é uma preocupação super correta, no sentido de dar cara para esses números. O Marcelo, agora para encerrar mesmo, é a última pergunta, é do Gleilson Medins, ele é jornalista e hoje ele está coordenador administrativo na Faculdade de Informação e Comunicação aqui da UFAM, e ele correlato a isso que você falou, né? Sobre o assunto pandemia, ele diz, né? Creio que as notícias na TV, em sua maioria, estão muito burocráticas. Acredito que poderia haver uma abordagem mais humanizada também sobre essas questões, ouvindo mais as histórias de pessoas, por exemplo. Sei que, via de regra, essa já é a missão do Fantástico, por exemplo. Mas será que o telejornalismo diário também não precisaria de um pouco mais de dinamismo? Quero saber a sua opinião. Você concorda ou discorda? Eu acho que existe um esforço nessa direção. Que, assim, é muito fácil criticar o jornalismo diário, né, que o pessoal
lida com uma situação limite aí muito complicada, né, de restrição de meios, de dificuldade de apuração, de dificuldade de deslocamento. Assim, é mais difícil para o jornalismo diário você dar um contexto humanizado do que um programa semanal, né? Mas eu noto por parte dos colegas um esforço muito comprometido no sentido de dar rosto a essas histórias. E eu acho que tem sido um antídoto contra a desumanização que é pregada pelo governo nessa falsa dicotomia entre a vida e a economia, né? Em que você, como se você tivesse que escolher entre a preservação da economia e a vida das pessoas, né? Não se não se erige uma economia saudável sobre corpos de pessoas que acabaram morrendo pela falta de planejamento. Ô Marcelo, com essa pergunta, né, a gente encerra, né, o nosso diálogos aqui sobre jornalismo. Queria agradecer bastante a sua presença, né, o seu tempo de conversar conosco. Agradecer a todas as pessoas aí no Brasil todo, tivemos perguntas do norte a sul, nordeste, né, gente interessada aí nesse debate, no seu trabalho. Agradecer também aí a equipe do Globo Universidade, que está acompanhando também aqui na sala conosco, a Viviane Tanner, toda a sua equipe, né? Nesse primeiro evento que a gente está fazendo online, nós estamos aprendendo também aqui a fazer essas coisas, então a gente está se acostumando também com essa nova configuração. Então, eu quero te agradecer em nome de todos aqui da equipe do grupo de pesquisa, Trocando, da Universidade Federal do Amazonas, deixar para você, né, se despedir dessa nossa audiência aí, que foi muito legal durante esse encontro. Eu agradeço, eu considero, professor, com sinceridade, assim, um privilégio poder, assim, parar. Hoje é meu dia de folga, mas eu estou curtindo, na verdade, poder pensar um pouco, refletir um pouco sobre o que a gente está fazendo, né? E todas as questões levantadas pelo pessoal me fizeram pensar sobre que tipo de jornalismo a gente está fazendo e acho que vão me ajudar também a enfrentar o desafio que tem pela frente. Muito obrigado e contem sempre comigo.